Bom dia, que bom poder estar juntos novamente através de esse meio que estamos aqui sempre a utilizar, não é? E é tão bom. Para mim passou muito rápido a semana, não sei para vocês como esteve isso, mas é sempre bom poder ter um canal de comunicação. Claro que anelamos por chegar àquele tempo, não é, onde possamos estar juntos e já falta pouco, se Deus permitir, já no final do mês, no início do junho, já podemos retomar aos poucos as nossas atividades nas diferentes igrejas, nos diferentes templos. Então, estamos à espera disso e com muita vontade realmente de poder rever os irmãos, rever os amigos, poder pelo menos estar perto, porque não vamos poder estar muito perto, porque temos que ter alguns cuidados que são necessários para nos cuidar uns aos outros, mas é tão bom ter aquela sensação de que daqui a pouco tempo nós já vamos estar juntos, mas também nós queremos continuar a usar aquilo que o Senhor nos providenciou, que é o meio por onde nós possamos estudar juntos a palavra do Senhor e onde muitos irmãos, amigos nossos possam também ter acesso àquilo que estamos a estudar. Não porque o nosso ensino seja melhor que outros, não é? Ao contrário. Hoje em dia nós temos muitos pastores, muitas igrejas a fazer a mesma coisa que nós fazemos, a transmitir o ensino da palavra do Senhor, mas isso é só com o desejo e a motivação de que o nosso Pai seja conhecido, que Deus seja conhecido, que a salvação que nós temos em Jesus Cristo possa chegar a outras pessoas. E então esse é o nosso desejo realmente, e nós só estamos a contribuir um bocadinho aqui do extremo do Portugal, bem no norte, bem aqui na fronteira com a Espanha, e nós queremos também participar desse trabalho tão bom que é falar da palavra de Deus. Então, eu vos convido a que nós possamos orar agora e depois nós vamos a orar sobre a oração. Vamos a falar, desculpe, sobre a oração, que é justamente aquilo que nós estamos a estudar no Sermão da Montanha nessa altura. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, obrigado por o privilégio que nos dás de poder estar juntos nesta manhã. Obrigado por cada um daqueles que já conseguiram, Senhor, nos acompanhar e por aqueles que, no meio daquilo que estamos a fazer, vão estar conosco ou vão assistir logo, Deus. Senhor, o nosso desejo é poder glorificar-te, o nosso desejo, Senhor, é poder anunciar o teu evangelho, o evangelho das boas novas de salvação em Jesus Cristo. Aquela boa notícia, Deus. Estamos cheios de tantas más notícias. Todos os dias somos, Senhor, bombardeados com notícias de pessoas que estão a morrer, de pessoas que estão a sofrer, Deus. E ainda que nós também sentimos a dor e gostaríamos de poder acompanhar mais aqueles que estão a passar mal, nós também precisamos ouvir boas notícias. E a tua palavra nos dá essa boa notícia, Deus. Senhor, nos ajuda nessa manhã que vamos a iniciar a caminhar por aquela oração que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Queremos, Senhor, aprender, queremos, Deus, poder tirar o máximo possível da tua palavra para que nós, em primeiro lugar, façamos as coisas como tu mereces, façamos as nossas orações da maneira correta, mas também, Deus, para que nós possamos ver tudo aquilo que a oração nos permite alcançar, o que a oração nos permite experimentar, vivenciar, Deus. Senhor, rogamos a tua bênção, rogamos a tua direção, se tu, Senhor, ensinando-nos através da tua palavra, e livra-nos, Senhor, de falar alguma coisa que não esteja conforme a tua vontade. Livra-nos, Senhor, de heresias, livra-nos, Senhor, do erro. E nós te louvamos, Deus, glorificamos o teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Então, já que vamos a falar sobre a oração, vamos a abrir nossas Bíblias em Mateus. Estamos a estudar o Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 6. E hoje vamos ler desde o versículo 9 até o versículo 13. Sim? Já o domingo anterior nós estávamos a falar da primeira parte, do versículo 4 até o versículo 8.
onde Jesus fez uma introdução a aquilo que é a oração, não é? E Jesus vai lembrar-nos que nós temos que tomar alguns cuidados quando nós fazemos a oração. Ele só para lembrar, ele falava a questão de fazer da oração uma maneira de nos mostrar como grandes espirituais, não é? Uau, que bom que ora esse homem, ou orações tão profundas que fazem, porque o foco da oração é Deus, não somos nós. Outro cuidado que Jesus falava é a questão de não ser hipócritas, não aparecer como uma coisa que nós não somos, não fazer disso uma ostentação espiritual, não é? E nós temos que lembrar que Jesus usava como exemplos os fariseus que gostavam de orar na sinagoga e nas praças, seja, lugares públicos onde todo mundo ia ver eles, e eles queriam estar lá, e nós temos que ter cuidado com isso. Jesus também nos ensinou que nós não temos que cair na tentação de repetir uma oração como uma espécie de mantra, como uma espécie de um conjunto de palavras místicas, não é? Porque isso que vai abrir os segredos dos céus para que nós possamos passar, não. Jesus falava, cuidado com as vãs repetições, sim? Porque o meu coração tem que estar conectado à minha mente, e a minha mente tem que estar conectada à minha língua. Aquilo que eu falo, eu tenho que ser ciente daquilo que estou a falar. Por isso que nós vamos agora a estudar o Pai Nosso, sim, mas vamos fazê-lo devagar, porque não queremos correr através dele, porque há tanta coisa que nós podemos tirar desse texto. Então, vamos ler. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês a minha tela o meu ecrã, para poder ler juntos a palavra do Senhor. E vamos então ver o que nos diz o Mateus, capítulo 6, verso 9 até o verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso é aquilo que nós conhecemos como um sermão da montanha, que nos faz lembrar justamente aquilo que Jesus ensinou. E há algumas coisas que nós precisamos falar antes de entrar a analisar cada um desses textos. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é aquilo que Jesus próprio diz aqui no início, não é? Quando ele fala aos seus discípulos, portanto, vós, desculpe, orareis assim. Sim? Quando Jesus fala isso, ele não está a falar de uma questão que nós temos que usar como a única oração, ou seja, que essa é a oração que nós temos que usar o tempo todo. Sim? Isso não significa que eu não possa usar o Pai Nosso. Os irmãos vão ver, os amigos vão ver, há tanta riqueza nesta oração modelo que Jesus nos dá. Mas é muito bom que nos lembremos que isso é justamente isso, não é? Aquilo que eu falei agora. Isso é um modelo, como uma maneira que nós possamos usar, não é? É um esboço de aquilo que nós precisamos ter em conta quando nós estamos a orar. Por exemplo, a oração inicia falando, Pai nosso que estás no céu, sim? Santificado seja o teu nome. E é interessante que inicia a oração colocando a Deus em primeiro lugar, porque nós estamos falando com Deus.
Sim? Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer nas nossas orações, e isso só é uma maneira a maneira de introdução, é louvar a Deus, reconhecer quem é Deus. Louvor significa isso, não é? Reconhecer quem é Deus, expressar aquilo que Deus é para nós e colocar a Deus como o centro. Depois nós vamos ver que Jesus parte para as petições. E ali, a primeira petição, ele fala, santificado seja o teu nome. A segunda petição é, venha o teu reino. A terceira petição é, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante que as primeiras três petições da oração modelo que Jesus coloca têm a ver com Deus. Não tem a ver ainda com nós. E nós precisamos lembrar isso, de novo, porque a oração nos faz lembrar que nós precisamos de Deus. A oração é uma conversa com Deus, é uma comunicação com Deus, e a oração faz parte da nossa vida. Nós falamos disso no domingo anterior. A oração é para nós, crentes, filhos de Deus, como a respiração é para um ser humano, é para todo ser humano. Nós precisamos da oração para viver, mas precisamos fazê-lo de uma maneira correta. E o Pai Nosso é o modelo onde Deus está em primeiro lugar, e depois só na quarta petição é que aparece a nossa necessidade como ser humano, e a partir dali já nós podemos ver que são as nossas necessidades. A quarta petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A quinta, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a nossos devedores. A sexta, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, os espertos, aqueles que passam tempo estudando a palavra do Senhor e comentaristas, não ficam de acordo se essa última petição é uma ou são duas, mas isso não faz diferença. A questão é que, primeiro, o nosso foco tem que ser centrar-nos em Deus, iniciar com Deus, e depois apresentar as nossas petições. Mas nós vamos ir falando disso aos poucos, nós vamos ir vendo isso domingo tras domingo, e ninguém nos apressa, ninguém está por trás de nós para dizer-nos que nós temos que acabar já um só domingo essa oração. Então, eu quero iniciar aos poucos, iniciar com essa primeira frase, nem sequer com o primeiro versículo, a primeira frase que Jesus usa quando ele inicia o Pai Nosso, onde ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Sim. É interessante essa oração, nós já falamos isso também um pouco a semana passada. Às vezes que Jesus repite, nos versículos 4 a 8, a expressão o vosso Pai, ou teu Pai, sim? Falando de que há um relacionamento íntimo, tem a ver um relacionamento íntimo. E aqui é preciso que nós falemos uma coisa que talvez não vai ficar muito bem para as pessoas, para muitas pessoas, não é? Mas é parte do ensino bíblico e nós vamos ver isso agora também um pouco mais. Somente aquele que é filho, sim, somente aquele que é filho de Deus pode chamar Deus de Pai. Sim? Uma coisa parecida acontece com meus filhos. Sim? Há alguns irmãos na fé, jovens, não é, que tentam falar para mim ou para a sua mãe como mãe ou como pai, não é? E os meus filhos ficam ali zangados e até eles falam, eles não são dos filhos, eles não são da família, não é? Até na brincadeira, mas é uma questão real com Deus, é que somente os filhos de Deus podem chamar a Deus Pai. Claro, ali surgiria a pergunta, mas não é que todo mundo é filho de Deus? Não é que todos nós somos filhos de Deus? E ali nós precisamos falar de novo. Em um sentido, sim, todos nós somos criados por Deus, Deus nos criou, Deus nos formou, e nesse sentido nós temos uma ligação com Deus, Ele é o nosso Criador. Mas no outro sentido, o sentido de relacionamento, nós somos filhos de Deus até que nós tenhamos uma experiência pessoal, um encontro pessoal
com Deus através de Jesus Cristo. E isso é uma questão muito importante e é uma questão a chave dentro da oração, sim? Porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração dos seus filhos, sim? Há muitas pessoas fazendo orações para Deus, mas é muito provavelmente que essas orações não chegam na presença de Deus, porque essa pessoa ainda não reconheceu a Deus como seu Pai. Se nós lembrarmos e vamos a João, um texto muito conhecido, o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver o que João nos diz de Deus como nosso Pai. Se nós vemos capítulo 1 de João, iniciando no versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade do homem, mas de Deus. Então, primeiro princípio que nós precisamos lembrar aqui é eu sou filho de Deus só quando eu reconheço quem é Deus. Isso que João nos fala aqui. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou saber, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Aqueles que acreditam aquilo que Deus fala através da sua palavra, sim? E na sua palavra, Deus nos fala que a maneira que Ele providenciou, que Ele nos deu para nos relacionar com Ele, é através do seu Filho Jesus Cristo. Seu Filho Jesus Cristo morreu na cruz para pagar nossos pecados. Mas para isso é necessário eu me reconhecer como pecador. Nós precisamos lembrar o contexto geral do Sermão da Montanha, que inicia com as bem-aventuranças, não é? E ali a primeira bem-aventurança fala daquele que é pobre em espírito, bem-aventurado. Se nós voltarmos ali a Mateus capítulo 5, no versículo 3, diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Ou seja, e quem que é aquele que é humilde de espírito, que é pobre de espírito? Aquele que reconhece a sua situação, aquele que se reconhece pecador, aquele que se reconhece fora da graça de Deus, não é? E que reconhece que a única saída que ele tem, a única esperança que ele tem é Deus. Não é? E se Deus não nos ajuda, se Deus não me acude, se Deus não me ajuda, se Deus não me auxilia, eu estou perdido. E a Bíblia fala que Deus jamais vai rejeitar a um espírito humilhado, uma pessoa que se humilha na sua presença. Então, é importante que nós lembremos disso, não é? Somente aqueles que são doentes é que vão receber assistência médica. Jesus mesmo fala isso, que não são os saudáveis que precisam de médicos, senão os doentes, e que ele veio a buscar os doentes. Quem são os doentes? Aqueles que se reconhecem doentes, aqueles que sabem que são pecadores e que aceitam a ajuda de Deus, da maneira de Deus, não da nossa maneira. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é: eu preciso ser filho de Deus para poder orar a oração do Pai Nosso, e que isso realmente funcione, não é? E chamar a Deus de Pai. Eu preciso, primeiro, tornar-me um filho de Deus. E não somente ser uma criatura, mas passar a ser um filho de Deus. E isso só acontece através de um encontro pessoal com Deus, através de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por isso que João, de novo, fala aqueles que acreditam no seu nome, sim, e que isto não são nascidos nem de carne, nem de vontade do homem. Ou seja, não há nada que nós, como homens, como seres humanos, podamos fazer, mas é por vontade de Deus, no sentido de que é da maneira que Deus estabeleceu. E a única maneira que Deus estabeleceu é justamente eu me reconhecer como pecador e aceitar a graça de Deus
na minha vida. E isso só é possível se Deus faz uma obra maravilhosa em nós. Agora, a pergunta é, então, eu não sou filho? Sim, Jesus próprio falava aos fariseus, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. E era muito forte, não é? Vocês fazem as obras do vosso pai. O vosso pai é o diabo. Paulo falava que nós éramos filhos da ira, ou seja, filhos que pessoas que somente mereciam a ira de Deus, não é? Antes de nós conhecer a Jesus Cristo. Agora, a pergunta é, como que eu passo a ser filho de Deus? Eu não sou filho, nós temos ali uma expressão entre os crentes, não é? Que nós falamos que nós nascemos de novo, sim? E isso ali está incluída a regeneração, Deus nos faz de novo, mas há outro conceito também muito interessante que nós temos que lembrar. E ali eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Vou trazer a minha Bíblia aqui. Romanos capítulo 8. E vamos a ler o versículo 14 até o versículo 16, para ver o que Paulo nos fala aqui. Romanos, capítulo 8, versículo 14 até o 16, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Interessante. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual já clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim? Paulo está fazendo aqui uma comparação, ele está lembrando aos seus leitores em Roma e lembrando também, nos lembrando a nós, que em um tempo nós éramos filhos de morte, nós estamos mortos, né, nos nossos delitos e pecados. Mas chegou um momento onde nós fomos vivificados, sim? E isso que ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós precisamos lembrar, quando eu tenho um encontro pessoal com Deus, quando eu vou até Deus, eu clamo por misericórdia, eu clamo que Deus me ajude, que Deus realmente me tire da realidade que eu estou a viver, da falta de esperança que eu tenho. Deus faz uma obra em mim, e nós limos isso também lá em Ezequiel 36, onde Deus tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, e Ele coloca o seu Espírito em nós. Então, quando Ele coloca o seu Espírito em nós, e isso que Paulo lembra aqui, o Espírito de Deus nos guia a que nós possamos conhecer mais de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós fomos adoptados por Deus. E a ideia da adoção é uma ideia tão interessante, assim. Eu tenho filhos, os meus filhos são filhos biológicos, não é? Mas um desejo que nós temos com a minha esposa sempre falamos disso e nunca nos fechamos a ideia, é talvez em algum momento poder adotar alguma criança. E pensar em adotar uma criança é um grande desafio, sim? Ninguém adota alguém, ou ninguém adota uma criança, um bebê, ou alguém por acidente. Sim? Apareceu, adotei. Eu nem me percebi, mas eu adotei. Não. Eu tenho que tomar a decisão, não é? Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que fazer todos os trabalhos, apresentar os documentos, pagar muitas vezes coisas que tenham que acontecer, pagar o advogado, pagar os impostos que o Estado coloca, não é? E há um processo longo para poder adotar uma criança, um processo muito longo, onde a criança não faz nada para que eu adopte, para que eu possa adotar ele ou ela.
a criança só recebe o benefício da adoção. Ele vai ser recebido em uma família, mas ele vai receber a qualidade de filho. Sim? E eu e a minha esposa vamos tentar ensinar que eles são filhos da família, ainda que não tenham a nossa sangue, nosso sangue, ou que não venham da nossa família, não é? Mas eles já formam parte de toda a nossa estrutura familiar por adoção, há um privilégio por ali. Então, imagina que isso é que Deus faz conosco. Sim? E Deus fez tudo que era necessário para que tu e eu possamos ser seus filhos, adotados sim, mas seus filhos. Porque Deus tem só um filho, se, por falar de alguma maneira, um filho próprio, não é? Que é Jesus Cristo, filho único, unigênito. E nós passamos a ser irmãos de Jesus Cristo, de uma maneira falando, por adoção. Passamos a ser membros da família de Deus por adoção. Então, isso já muda muita coisa na nossa maneira de pensar em Deus e pensar na oração, sim? Eu imagino, eu não sei se isso é real, mas eu imagino que uma criança que é adotada e que ele reconhece, não é, aquilo que aconteceu com ele vai viver uma vida de gratidão aos pais adotivos, sempre dando graças e sempre sendo gratos a Deus por aquilo que aconteceu. Claro que há também aqueles que se acham merecedores disso, não é? E abusam, mas isso são casos extremos. Mas o problema é que estão as crianças ou os filhos adotivos que agem dessa maneira, é porque nunca reconheceram a grande misericórdia e graça que eles receberam. Mas Deus nos adota na sua família, sim? E por causa disso nós podemos falar que Ele é o nosso Pai. Se nós vemos um pouco mais para frente, Gálatas, Paulo vai voltar a falar isso, Gálatas capítulo 4, no verso 4, no verso 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tanto lá em Romanos como aqui em Gálatas, antes de falar da adoção, aparece a palavra receber. Sim? Nós não ganhamos a nossa adoção. Nós recebemos essa adoção de parte de Deus. Então, isso nos tem que fazer lembrar e nos tem que fazer pensar. Deus, para nos adotar, Ele nos procurou. Sim, Ele nos procurou, ele fez tudo, ele pagou o preço, e qual grande preço ele pagou para que tu e eu possamos passar a ser filhos de Deus. E Deus nos faz parte da sua família, sim, da sua grande família. Muitos de nós temos saudades da igreja, mas não do templo, não do edifício só, não é? Isso faz parte também da nossa expressão de fé. Mas nós temos saudades dos irmãos. Nós temos saudades daquele abraço que, lamentavelmente, nós ainda não vamos poder dar. Mas eu quero ver. Eu sei que vou haver muita gente que não vai conseguir se segurar, de cumprimentar, de estar ali. Por quê? Por que temos isso? Por que temos esse impulso de estar com nossos irmãos? Porque nós somos família. Sim? Somos diferentes nações, raças aqui na igreja de Valência e de Pias, por vezes estamos 5, 6 nacionalidades diferentes, mas somos irmãos em Cristo. Isso é não pelo nosso mérito, mas é porque Deus nos adotou e nos fez parte da sua família de Deus. Agora, a pergunta é, por que Deus faz isso? Quem que obrigou a Deus a me adotar ou a te adoptar? Quem que levou a Deus? Será que alguém pressionou Deus para fazer isso? É bom que nós possamos ver isso na própria Bíblia, não é? Eu penso, vamos a outro texto, e eu peço desculpa de estar pulando de texto em texto, mas há muita coisa que nós precisamos falar, por isso eu não queria deixar passar isso. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Um texto precioso que fala justamente disso. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, em Cristo,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. Por que Deus fez isso? Porque Ele queria. Sim. Ninguém obrigou a Deus. Ninguém jamais vai a pressionar a Deus ou manipular Deus. Deus, Ele fez para o seu próprio louvor, para a sua própria glória. Ele fez todo o processo, ele enviou seus filhos Jesus Cristo para morrer na cruz, para viver uma vida perfeita, morrer na cruz pelos teus pecados, pelos meus pecados, e nos oferecer, sim, o perdão, a salvação, para que uma vez que nós, em arrependimento e em fé, venhamos até Ele, nós sejamos adoptados, porque isso alegra o coração do Pai. Sim. Imagina tudo que nós estamos falando dessa primeira palavra da oração, Pai Nosso, as duas primeiras palavras, Pai Nosso. Então, tu podes orar a Deus como teu Pai, se tu já tivesse um encontro pessoal com Ele. Se tu já tivesse essa experiência de estar com Deus, sim? Em intimidade, uma relação. Então, como nós falamos o domingo anterior, que filho não quer falar com o pai? Que filho quer ter comunhão com o pai? Nossos filhos, quando são pequenos, quando eles crescem, já têm outra coisa, já têm a sua própria vida, não é? E eles precisam ter essa própria vida. Mas quando são pequenitos, eles andam por trás do pai, da mãe, falando das coisas, perguntando, quando eles entram, a parte das perguntas é terrível, não é? A questão de por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Mas faz parte, comunicação. Sim? Se Deus é o teu pai, tu vais querer falar com Ele. Tu vais querer estar sempre perguntando coisas até. E o interessante é que o nosso Deus não se cansa. O nosso Deus ele não fica cansado depois do trabalho e falar, agora eu não quero falar contigo, eu preciso do meu tempo. Não, Deus está disponível para nós todo o tempo. E nós precisamos lembrar o Salmo 121 ali, onde diz que Deus não dorme. Não é? Ele não, essa palavra em português é complicado. Ele não tosquenejará, sim? Ele não faz essa questão de ficar ali, de estar cansado. Não, ele está sempre cuidando dos seus filhos, sim? Pai nosso. É Deus o teu Pai. Mas não somente isso. A segunda parte dessa frase diz, Pai nosso, que está nos céus. Sim? E vejam que a palavra está em presente, um presente contínuo, não é? Não é que Deus vai estar, não é que Deus deve estar, não é que Deus estará, ou é muito possível que esteja. Não, Deus está lá. Deus está lá, por isso que nós podemos confiar, por isso que nós podemos estar tranquilos, porque Deus está, Deus é o alicerce das nossas vidas, Deus é o fundamento de tudo aquilo que Ele próprio fez, da sua criação. E é interessante como a Bíblia apresenta um Deus presente sempre. Deus sempre está presente. Ele sempre vê o que acontece com seus filhos. E só para fazer um percurso através disso, eu quero vos guiar um bocadinho só a lembrar quais são os nomes de Deus que nós conhecemos na Bíblia, assim. E ali nós temos, por exemplo, um nome com o qual os israelitas conheciam a Deus, Elohim, ou Elohim, onde fala, o significado disso é que Deus é forte, o Deus é criador. Depois, quando eles pensam em Deus, e principalmente o Jacó falava de Deus como o seu pastor, sim, o Jeová Raá, ou Javé Raá. E interessante que Jacó não era precisamente uma ovelha muito fácil de cuidar, não é? Ele teve os seus caminhos, mas ele falava que Deus era o seu pastor, ele cuidava dele. Abraão, depois daquela experiência, o meio dessa experiência onde Deus pede dele um sacrifício terrível, como entregar o seu filho.
não é? E caminhando aquele monte com o seu filho, e o filho perguntando, pai, nós temos o fogo, temos a lenha, mas e o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é, Deus proverá. Sim? Javé, Jiré, ou Jeová, Jiré. E depois, quando aparece aquele carneiro ali entre o mato, não é? E realmente Abraão fala, Deus provê, Deus cuida. Deus é o Deus da paz, o Deus que dá a paz. E Gideão chamava a Deus Javé Shalom, ou Jeová Shalom, sim? O Senhor é a paz. O próprio Moisés, quando o povo ficou doente, e depois que Deus fez um grande milagre, sarando, curando o povo, chamou a Deus Jeová Rafá, ou Javé Rafá. E aquele que nos ajuda no meio dos problemas, no meio das lutas, das batalhas, e que é o nosso, como que a nossa bandeira, não é? E os homens, ou aqueles que gostam da questão da guerra, sabem que as bandeiras têm um propósito quando tu vais à batalha. Sim? Não é só para enfeitar e ficar bonitinho ali na luta. A bandeira é sempre lembrando, aqui está a tua família, e aqui está o teu grupo. Sim? Então, seja onde quer que tu fiques no meio da batalha, tu podias buscar a bandeira e saber, lá ainda está. Quando a bandeira ainda estava em pé, é porque a batalha ainda continuava. Se a bandeira caía, é porque realmente eles estavam a perder. Lembra daquele momento, quando Moisés subiu uma montanha, Israel estava a lutar contra Amaleque, e Moisés tinha que levantar os braços, não é? Enquanto ele mantinha os braços para cima, o povo ganhava. Quando ele baixava, o povo perdia. Então, foi ajudado por 2 ajudantes e ele ficou ali até ganhar a batalha. E ali aparece, não é, aquela expressão, Javé Nissi, ou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Enquanto o Senhor esteja vivo, sim, eu estou seguro, eu sei que meu Deus sempre vai estar ali. Ele é a minha bandeira. No meio da batalha, no meio da luta, eu posso olhar para Ele. Por quê? Porque Deus está. Mas Ele está onde? Está nos céus. Sim? E essa expressão ali nos faz lembrar, primeiro, da majestade de Deus, não é? Daquilo que Deus é. E eu queria poder compartilhar com vocês. Há um documento muito querido para nós crentes, que foi feito mais ou menos no ano 1580 e pouco, que é conhecido como o Catecismo de Heidelberg, sim? Que catecismo significa ensino, sim? Ensino através de perguntas e respostas. E o Catecismo de Heidelberg apresenta justamente a parte do Pai Nosso. E eu amei a maneira que o Catecismo apresenta essa parte. E a pergunta 121 diz assim, por que se acrescentou que estás no céu? A oração do Pai Nosso, não é? E a resposta é, essas palavras nos ensinam a não pensar na majestade de Deus de modo terreno, e a esperar do seu poder infinito tudo aquilo que necessitamos para os nossos corpos e almas, para os nossos corpos e almas. Uau! Isso realmente bate forte na nossa alma, no nosso coração. Sim? Lembrar, primeiro, Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é majestuoso. Quando eu oro com Deus, eu não posso chegar de qualquer jeito. Eu tenho que ter cuidado ali, sim? Claro que Deus me chama seu amigo, Deus me chama seu filho, não é? Deus cuida de mim, sim? Mas eu não posso esquecer que Deus é muito maior que eu, sim? A Bíblia e os Salmos que falam que os céus não podem conter a Deus, os céus dos céus não podem conter a Deus. Deus é tão grande, sim? E eu preciso lembrar, e Ele é Rei soberano. Sim? E se nós lembrarmos as culturas, e até hoje nos países onde há um rei, tu não pode chegar na presença do rei de qualquer jeito.
Sim? Ou tu não podes estar na tua casa ali fazendo alguma coisa, tomando um café e falar, eu vou fazer uma visita ao rei e chegar lá e o rei te recebe, não é? Porque eres tu, eres tu. Não, tu precisas ter certos cuidados, há um protocolo que tem que ser cumprido. Então, essa parte da oração nos faz lembrar, primeiro, quem é Deus? Deus é majestuoso, Deus é soberano, Deus é imensamente grande. Mas não somente isso. Sim? Quando nós pensamos nos céus, e há tanta coisa que nós podemos ver ali, isso nos dá a certeza, de novo, de quem é nosso Deus e como age o nosso Deus. Eu tenho aqui uma vista preciosa, aqueles que conhecem a nossa casa aqui em Pias, sabem que nós podemos ver aqui toda a aldeia, ou quase toda a aldeia de Pias, não é? Mas vocês não imaginam, e aqui à minha esquerda temos montanhas, e não imaginam o que é isso quando o sol está a nascer, sim? As cores que nós vemos, ou quando o sol está por entrar à noite, não é? E o sol já está por trás da montanha, já não conseguimos ver a montanha, mas o céu tem cores tão diferentes, e ainda mais se há nuvens lá, não é? Então, quando Jesus nos fala que nós precisamos orar e pensar e lembrar que nosso Deus ele é presente, e ele está nos céus, sim? E somente talvez com aquele intuito de nos levantar a mirada e lembrar quem é Deus, lembrar as coisas que Deus faz. Nós temos um salmo precioso que diz, o Salmo 19, que os céus contam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sim? Se alguma vez tu tens dúvida, será que Deus cuida de mim? Olha para os céus. Mira os céus. Nós temos ali uma estrela que é terrivelmente grande, não é? E nós sabemos isso por aquilo que nos ensina na escola, nos colégios, na universidade. Mas essa estrela, não é? É uma das estrelas mais pequenas de outras estrelas ainda maiores que há no universo todo. E somente pensar nisso, sim? Pensar que Deus controla que esse sol esteja a fazer o seu trabalho de dar-nos luz, de dar-nos a calor, sim? Quando no verão e até no inverno, quando nós precisamos, tem que fazer lembrar, se Deus controla os céus, quanto mais Ele pode guiar as nossas vidas. Se Deus faz que as estrelas não caiam, sim? Que as estrelas não desapareçam, Deus é quem controla isso. Deus é quem controla as estações. Aqui nós estamos na primavera, e uma das coisas que eu amei do vinho, principalmente, foi que aqui tudo tem flor. Tudo. Até a erva que não presta ali na estrada, ao lado do caminho, tem flor. Então, quando chega a primavera, no inverno parece que tudo está morto. Mas quando chega a primavera, tudo cobra vida, não é? Tudo cobra vida. Não é possível olhar para uma flor e não ver a mão de Deus por trás disso. Rosas de diferentes cores, não é? Flores de diferentes tamanhos, saindo até, eu aprendi só isso aqui, há plantas que só aparecem na primavera para dar flor, depois morrem, sim? E só vai voltar a aparecer na próxima primavera. Tudo isso faz Deus, sim? Tudo isso controla Deus. Será que nosso Deus é confiável? Será que eu posso descansar nas mãos de Deus? Sim? Será que eu posso lembrar das maravilhas desse Deus que criou os céus e a terra? E esse Deus é o meu Pai. Então eu posso falar com Ele. Então eu posso abrir o meu coração. Então eu posso ir até Deus às vezes que seja necessário, para colocar a minha vida nas suas mãos. Não porque Ele não saiba aquilo que está acontecendo comigo, não porque Ele não conheça a minha realidade, mas porque Ele quer que Ele quer ser o nosso centro. Sim? Quando tu tens que chorar por alguma coisa, chora na presença de Deus. Vá até Deus em oração e derrama o teu coração ali. Se tu tens uma dor,
forte na tua vida, vá e fala para o teu pai. Se estás alegre, se estás contente, feliz, não é? Fala com Deus, que seja Ele o centro da nossa vida. E só aqui uma palavrinha demais para encerrar. Talvez a tua experiência com o teu pai terrenal não foi das melhores. Há muitos que eu conheço que não conheceram os seus pais, ou que os pais não foram um bom exemplo de pais. Mas Deus pode, e Ele é muito melhor que qualquer pai que exista na terra. Não há comparação com esse Deus. E eu quero convidar-te que tu possas experimentar o que significa ter a Deus como nosso Pai, experimentar a presença contínua de Deus e lembrar, meu Deus controla os céus, meu Deus é soberano, meu Pai é alguém tão grande, que Ele pode cuidar de mim e pode cuidar daqueles que eu amo. Vamos orar, sim? Aproveitando que estamos a estudar sobre a oração. Pai nosso, que expressão mais espetacular, Deus. E somente pensar em tudo que isso significa, Senhor, faz que eu trema na tua presença. Porque, Senhor, eu não mereço isso. Meus irmãos, meus amigos, não merecemos isso. Nós não fizemos nada, Senhor, que não seja só a ofender a tua santidade, ofender o teu nome, rebelar-nos contra ti. Mas, Senhor, é tão bom ver que tu eres o nosso Pai. E é tão bom ver que eu posso falar com meu Pai em qualquer momento do dia, em qualquer circunstância, porque meu Pai está presente. Meu Pai está a dirigir o universo e meu Pai está a conduzir a minha vida. Senhor, muitos daqueles que estão a nos acompanhar estão a sofrer, estão com dúvidas, estão com problemas. Muitos deles, Senhor, não tiveram a experiência de ter um pai amoroso, um pai que cuidasse deles. Senhor, eu quero pedir a tua misericórdia sobre eles e que eles possam experimentar o que significa ter um relacionamento pessoal com aquele Deus, sim, que nós estávamos a falar, o Deus Shalom, o Deus que dá paz, que enche a nossa vida de uma paz tão completa, o Deus que cura, sim, o Deus que é o nosso pastor, o Deus que é o nosso estandarte, que é a nossa bandeira, e que nós podemos acudir a Ele em todo o tempo. Senhor, permite que essa seja a experiência de cada um daqueles que estão a nos acompanhar. E Deus, ajuda-nos a aprender a orar. Ensina-nos a orar, Senhor, da maneira correta. E ensina-nos a poder buscar-te em todo o tempo, Senhor. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por estar ali. Espero que tenha sido um bom estudo, uma bênção para a tua vida. Para mim já foi ao estudar esse texto aqui, e eu desejaria realmente que tu possas ter essa experiência de ter a Deus como teu Pai, de ter a Deus como teu alicerce, o teu fundamento e o teu refúgio. Eu quero colocar de novo todas as nossas igrejas e o nosso serviço à tua disposição, se nós podemos orar pela tua vida, se nós podemos ajudar-te a conhecer mais a Deus, por favor, entre em contato conosco. Seria muito bom conhecer-te, seria muito bom estar contigo. Um grande abraço virtual e que o Senhor vos abençoe. Obrigado.